Acho que agora foi. Agora tá mostrando imagem. Rapaz, quem sabe faz ao vivo. Pessoal, primeiro quero pedir desculpas aí. A gente teve um contratempo com relação ao nosso áudio. Não estava saindo o som aqui, mas foi uma configuração, uma falha de iniciante aí. E eu peço desculpas aí para quem estava esperando esse período aí, mas agora sim a gente pode dar início à nossa live. Bom que Primeiro eu foi resumido. gostaria de falar sobre o assunto que a gente vai abordar e hoje eu posso dizer que é muito a gente vê muito essa dificuldade, né, que é em relação a gente saber esperar pelas coisas, esperar o processo para que as coisas possam acontecer. E a gente vê hoje as pessoas, as coisas acontecendo muito rápido. Então, o tema que a gente trouxe hoje aqui é justamente sobre esse, sobre esperar pelo processo, mesmo quando a gente não consegue ver os resultados, né? E acho que essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem de a gente continuar mesmo sem ver resultados. E como presença, eu gostaria de primeiro agradecer, Alex, por estar junto conosco para falar desse assunto extremamente importante. Meu nome é Jefferson, então eu já estou atuando algum período nesse ramo, que é de a gente buscar desenvolvimento pessoal. E hoje então a gente trouxe o Alex aí para falar junto com nós. Quer falar um pouco, Alex? Obrigado, Gerson, pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Alex, eu falo aqui de Minas Gerais. Certo? E então, como hoje a gente vem falando desse assunto, que é sobre a gente, mesmo através da dificuldade, mesmo através da dor, a gente continuar buscando encontrar recursos para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. E esse assunto vem muito à tona com a tua história, Alex, sobre as dificuldades que você passou para chegar onde você está hoje. E a tua história me comove bastante, já te falei isso, não porque você está na minha frente, mas é porque é uma verdade, né? Hoje Sim, eu vejo a tua história como algo que a se inspirar, né? E com certeza você vai falar muito sobre isso. É, e acho que esse é um dos pontos importantes, Alex. A dificuldade que você passou para chegar onde você está. E eu vejo que você, mesmo passando pelas dificuldades, você mesmo assim encontrou força, encontrou meios de superar essas adversidades e continuar buscando. verdade, Gerson. Eu digo que é necessário a gente passar por essas dificuldades para que dessa forma a gente venha nos moldar também, a evoluir, ter um desenvolvimento pessoal e profissional. Em 2021 eu vim passar por uma situação que a minha mãe faleceu, né? E a partir daí eu vim assumir várias responsabilidades, tanto como morar de aluguel, assumir despesas, em casa. Então foi um processo muito doloroso para mim, claro, que sobre a perda da minha mãe. E com isso eu também sempre peguei com Deus, acreditei que eu conseguiria vencer aquele obstáculo que eu estava enfrentando. Não foi fácil, só que também eu aprendi muita coisa. É, Logo depois do falecimento da minha mãe, também o meu carro quebrou, eu acabei me endividando, né? E dessa forma, meio que as coisas deu a entender que só estava complicando ainda mais. Só que ao longo desse tempo, eu fui apresentado pela PNL, Programação Neurolinguística. Até então não deu muito assunto, só que me despertou uma curiosidade. Curiosidade essa que eu fui no YouTube buscar saber do que se tratava e eu deparei, tipo, foi aquela coisa, eu me encantei à primeira vista sobre tudo aquilo que estava sendo explicado sobre a PNL, porque a PNL ali conseguia ressignificar tudo que eu estava passando pelo processo da perda, pelo processo de endividamento. Foi uma virada de chave na minha vida. Eu passei meses estudando,
aquela dormindo tarde, acordando cedo, e desse modo eu consegui alcançar vários resultados na minha vida. Claro que não foi um processo fácil, só que quando a gente aplica e acredita que vai conseguir, a gente consegue. É verdade. Eu acredito muito nisso, de a gente saber superar, né, essas dificuldades. E a sua história é muito bom. Você falou agora há pouco sobre o quanto a PNL te ajudou a passar por esse processo e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas é importante ver, né, Alex, o quanto você passou, até mesmo pô, a perda da sua mãe, que sinceramente os meus sentimentos, mas assim, mesmo passando por vários momentos dificultosos, você sempre buscou e ou até mesmo teve em sua vida esses artifícios para que você consiga superar isso. Então, é muito importante a gente olhar. Eu sei que todos nós, de certa forma, temos as nossas dificuldades, todos nós passamos por vários confrontos, vários momentos, vários desafios que a gente teve que se superar para que a gente pudesse continuar passando. E eu falo até mesmo por mim, o quanto eu sei o quanto eu batalhei, o quanto eu cheguei aqui, mas ver a tua história, o quanto você passou por essas dificuldades, realmente é um assunto bem importante. E com certeza a gente sabe que tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que passaram por dificuldades, que com certeza precisam ouvir essa mensagem, né? Que muitas vezes, por mais doloroso que possa ser naquele momento ali, sempre tem uma maneira para que a gente possa superar e continuar buscando, progredindo em nossa vida. Você falou então que você encontrou esse recurso para que você pudesse superar em alguns momentos algumas adversidades através da PNL, isso? Exatamente. Aí eu fui apresentado a uma amiga minha me apresentou a PNL e aqui na minha cidade esse assunto é muito pouco conhecido, tanto que ela é a única aqui na minha cidade que é praticante de PNL. Do mesmo modo, ela me apresentou, no entanto, eu não demonstrei tanto interesse, só que, no fundo, eu fiquei curioso. E nisso, no escritório onde que eu trabalho, né, eu trabalho como técnico em informática, eu fui a pesquisar no YouTube o que era PNL, o que ajudava, poderia ajudar, e eu me deparei com um vídeo em que o professor contava a história dele, do processo que ele passou, ele veio da CLT, trabalhando bastante, que chegou ao ponto de ele parar no hospital, e chegando no hospital, ele se deparou com um senhor de 40 e poucos anos deitado na maca para ser atendido. Do mesmo modo, esse senhor estava com a filha dele do lado, e ele tentando acalmar a filha, tipo, calma, o papai está aqui, papai vai te ajudar. E segundos depois, esse senhor veio a falecer. E ele teve um ponto muito importante que ele pensou assim, bom, esse senhor faleceu do nada e eu estou aqui passando mal. Qual o risco disso acontecer comigo também? Eu vou procurar algo para fazer. E do mesmo modo, voltando atrás sobre o falecimento da minha mãe, aconteceu basicamente a mesma coisa, só que eu fui prestar socorro para minha mãe. Eu levei ela no hospital, ela foi atendida, tomou soro, estava bem. Eu perguntei para ela, ela estava bem. Nisso, eu precisei me ausentar por algo, vamos dizer, mais urgente nesse sentido, porém, com mais ou menos 5 minutos que eu me ausentei. No que eu me ausentei, ela faleceu. Então, o que que acontece? O ponto todo é que eu ouvi essa história pelo YouTube. Só que do mesmo modo que o professor, o apresentador do vídeo, falou, ele falou o que viu, que aconteceu com outra pessoa. E comigo aconteceu com familiar, com alguém de mera importância na minha vida. Entendeu? Então, foi como se aquele vídeo foi Fosse escolhido a direto, né? Deus, Exatamente. fosse direto. E tudo que ele usou na PNL para mudar a vida dele era basicamente o que eu estava precisando, porque eu passei por uma perda, eu buscava me encontrar de alguma forma, encontrar forças para superar
Em decorrência disso também veio o meu carro a quebrar, que eu acabei me endividando, em questão de arrumar o carro, né? E foi onde que eu comecei a aplicar técnicas da PNL na minha vida, que me ajudou a ressignificar traumas do passado e me ajudou a ser mais produtivo, ou seja, a ganhar mais dinheiro. Dessa forma, por muito tempo trabalhando, eu consegui resolver minha situação, eu saí das dívidas, foi onde que eu casei, a minha Pô, que vida bacana, hein? começou, a vida começou a melhorar, entendeu? Eu, quando casei, a minha situação ainda, eu saí das dívidas, só que minha situação não estava muito boa. Sim. Eu não tinha dinheiro para comprar café da manhã. Depois que eu casei, minha vida mudou, que eu nunca mais, todos os dias, eu consegui colocar café, pão na mesa, entendeu? E eu acho assim que, claro que é, foi uma dificuldade enorme, né, a gente passar por esse aperto financeiro. Mas assim, olhando, eu digo que muitas vezes a família ela nos dá forças que a gente nem imagina, né? A família é um dos pilares extremamente importantes na nossa vida. E quando a gente tem um motivo ainda mais para lutar por ela, parece que a gente ganha forças que a gente nem sabia que a gente tinha, tira recursos de lugares que a gente nem sabia que existiam. Existia, exatamente. Então, com certeza a PNL te ajudou de diversas maneiras, mas assim, é importante frisar esse momento que você teve essa virada, né, de até mesmo quando você começou a construir junto com a sua família. E existe algum ponto que você consegue fazer assim, o quanto você conseguiu ver essa mudança através da PNL, algo que você sente assim, a PNL, eu observei a minha mudança quando aconteceu tal coisa. Que coisa seria Sim. essa? No mesmo vídeo, o apresentador disse que para que a gente pudesse ter uma mudança na nossa vida, teria que começar por coisas simples, começar arrumando a cama. E é exatamente isso que estava acontecendo. Eu era uma pessoa totalmente desorganizada. Eu levantava, não arrumava minha cama, Eu eu tô fundo levantava, nisso. aí, trabalho. Eu, é, eu morava aqui na cidade, da cidade onde eu trabalho, não chega a 2 minutos. Mesmo assim, ainda eu chegava atrasado no trabalho, eu não sabia como, mas eu chegava. Então, a partir daí, eu fui aplicando técnicas de PNL e fui tendo uma melhora nesse comportamento. A partir que eu fiz essa mudança simples na minha cama, arrumei a minha cama, todas as outras coisas foi se reorganizando. Eu deixei de deixar, melhor, eu passei a me organizar em questão de lavar as vasilhas. Eu deixava a pia cheia de vasilha para outro dia, isso só me sobrecarregava. Eu fui me reorganizando, que eu fui melhorando essa questão. A questão de acordar atrasado já não estava acontecendo mais. Ao invés de eu chegar atrasado no trabalho, vamos supor, 10 minutos depois, eu passei a chegar 10 minutos antes, e Caramba. esses 10 minutos antes fez diferença. Ficou nítido a transformação, essa mudança, que as pessoas começaram a notar além de mim, entendeu? Certo. E assim, olhando, é perceptível que as coisas foram acontecendo de maneira sutil. Não digo sutil, mas assim, foi através dos detalhes, né, Alex? Olhando assim, pô, como Exatamente. um simples gesto de arrumar a cama conseguiu impactar em várias outras áreas da tua vida. Então, é visível que muitas vezes, para quem para e pensa assim que precisa de uma mudança drástica na vida, não, às vezes um simples gesto, um simples hábito pode parecer simples, mas ele tem um grande potencial, né? Faz uma grande diferença na nossa vida e eu acho que foi isso que aconteceu contigo mesmo, né? Exatamente. As pessoas pensam que para ter uma grande mudança precisa fazer algo grandioso. E não, Exatamente. nesse caso, a mudança foi meio que de forma natural, ainda que começou por coisas pequenas, mudanças simples, pequenas, hábitos que foi pequeno, porém fez uma grande diferença, entendeu?
Com certeza. E eu tenho total certeza que isso impactou em várias outras áreas da tua vida, né? Mas é interessante a gente ver o quanto esses pequenos gestos aí trazem um impacto profundo em nossa vida. E eu queria te perguntar, né, Alex, em relação ver a sua rotina, as coisas foram acontecendo, mas em sua personalidade, teve alguma mudança assim significativa em relação à PNL, quanto ela talvez te ajudou? Claro que eu entendo que não somente a PNL, mas a tua força de vontade fez com que tu quisesse buscar novas coisas. Mas assim, olhando na tua personalidade, tu consegue identificar um traço perceptível também? Tipo assim, na tua forma de agir, de conversar, de se portar em algum ambiente? Sim, sim, eu sou de família simples, né? Trabalhador rural, e dessa forma, querendo ou não, a gente traz crenças limitantes desde a família, desde pequeno. De forma que eu sempre fui uma pessoa tímida, um aluno introvertido, não fazia tanta amizade na escola, onde que pessoas tímidas, ela acaba sendo meio que excluída da sociedade, ela passa a ser de forma meio que invisível. E após eu fazer todo esse treinamento, aplicar técnicas da PNL, a minha vida começou a mudar de forma que eu passei a ser mais comunicativo, passei a falar, me comunicar melhor com as pessoas, o meu ciclo de amizade foi aumentando. Ao invés de eu ir procurar as pessoas para conversar, elas vieram até mim, entendeu? Também eu sempre tive aquela escassez de não merecimento. Eu tinha o hábito de usar perfume, porém aqueles perfumes bem mais em conta. E eu conheci uma consultora de perfumes Uhum, da marca Dori, e dessa forma eu adquiri um perfume com ela. certo. E esse perfume fez toda a diferença porque eu saí de um preço X bem abaixo, o qual eu me permitia, foi tipo com um preço bem mais elevado. Eu me permiti alcançar, eu me permiti comprar aquele perfume. Então, não é só pelo preço, mas sim também pelo valor que a gente passa a empregar. Não é o quanto pagou, e sim o que fez para pagar. Então, a Exatamente. gente tem essa evolução, entendeu? Com certeza. E a gente fala muito sobre isso na PNL, né? Que é a gente ter cuidado com a escassez, né? E a gente fala. Até tem um trecho num livro muito importante, um livro excelente que eu li, que era Os Pensamentos da Mente Milionária. E aí ele fala justamente sobre isso, né? Às vezes a gente se colocar em situações de abundância para que a nossa mente possa ver aquilo e começar a trabalhar para que a gente possa ter mais momentos daquilo. Eu falo assim, e até esse pensamento meu veio através de uma mentoria até da Indaiá, no qual a gente falou muito sobre isso, né? Que a gente ter esse cuidado com relação a isso, sobre ter escassez, sobre a gente buscar tirar, olhar recursos para que a gente consiga cada vez mais a gente buscar fazer e chegar nos objetivos. É claro que para que a gente consiga chegar até lá, a gente precisa ter um entendimento que a gente precisa passar por esse processo. E eu olho a tua história e vejo extremamente isso. Sobre a dificuldade te tornou muitas vezes aquilo que tu conseguiu fazer na tua vida, né? Nos momentos das dificuldades, foi o momento onde tu mais cresceu, né, Alex? Exatamente. O ponto todo é a humildade. Por tudo que a gente passa, a gente tem que passar uma transformação, mas também ser humilde ali, saber reconhecer que a gente está naquela situação, mas também procurar sair dela com maestria e também com um certo grau de merecimento, porque, igual eu te falei, a nossa família nos condiciona a uma certa escassez. A gente é grato pelo que tem,
mas também tem que buscar sempre querer um pouco mais, permitir que a gente viva uma vida de abundância. E quando a gente atinge esse marco, as coisas vêm acontecendo de forma natural na vida da gente. Com certeza. Assim, assim como tu, eu também vim de família humilde, humilde não, porque eu vim de família simples mesmo, porque às vezes a gente pode ter pouco e mesmo assim não ter humildade. Então, ter cuidado, né? A gente não veio, eu não vim de família humilde, eu vim de família simples. Claro que essa simplicidade nos tornou humildes, porque eu aprendi a ser grato por muitas coisas que eu tive na minha vida, coisas que para algumas pessoas podiam parecer simples, podiam parecer coisas sem valor, mas para mim trouxe um grande peso, trouxe um grande significado. Então eu falo, né? É, por mais que hoje eu perdesse de alguma forma as coisas que eu tenho, eu jamais começaria do zero, porque quando a gente passa por alguma coisa, a gente já não volta. Quando a gente se transforma, a gente não volta mais a ser o que era antes. Então, Exatamente. a gente pode não ter coisas materiais, a gente pode perder coisas materiais, mas quem a gente é, o que a gente aprendeu, o que a gente busca ser, isso a gente não perde, né, Alex? Nossa essência, porque de tudo que a gente passa, às vezes, vamos dizer, bens materiais, a gente perde um, conquista outro, talvez até melhor. Já a dignidade, o caráter, não tem como a gente perder e conquistar. Uma vez que perdida, dificilmente a gente consegue, conquistar novamente. Exatamente, né? Então, a gente buscar ser. E para quem pensa que precisa ter as coisas para poder ser, na verdade não é. A gente é, e então a gente tem. Porque quando a gente planta, a gente colhe lá na frente. Então não é esperar colher antes do plantio, né? Às vezes as pessoas querem atropelar, colocar a carroça à frente dos bois e na verdade não é. A gente precisa passar por isso, porque são nesses momentos, nessas pequenas dificuldades, grandes dificuldades que a gente passa, que a gente vai aprendendo, que a gente vai se construindo e vai buscando ter cada vez mais bagagem, cada vez mais a gente vai, através dessas dificuldades, a gente vai pegando pequenos diamantes e a gente vai lapidando. E com certeza isso vai ser algo positivo lá na frente. A gente só precisa saber entender aquele momento, como aquilo foi dificultoso, o que aquilo ali serviu como aprendizado e aí o que a gente faz com ele. Eu falo que e até esses dias eu estava relembrando dessa frase que a vida ela é apenas 10% que acontece conosco, mas 90% como a gente reage a isso. É o que a gente faz com as adversidades que vai nos tornando, vai nos capacitando. E eu vejo isso que isso mexeu bastante contigo, Alex. Não somente na tua vida pessoal, mas na tua vida profissional, que tu vai falar um pouco mais. Mas eu tenho certeza que isso mexeu bastante contigo, né? Exatamente. Eu digo que por toda a situação que eu passei, imagino a que você também passou, num momento a gente não entende o porquê de tudo aquilo. Só que quando a gente supera lá na frente, a gente já passa a entender o porquê, ou seja, é um processo de evolução que a gente passa. A gente não está preparado, mas a gente vai se preparando de pouco a pouco. É como se fosse uma escada para subir. Se dá um passo de cada vez. Exatamente. E hoje essa dificuldade te transformou. E olhando assim nas tuas áreas profissionais, Alex, até a PNL ela te contribuiu bastante na tua personalidade e isso se refletiu. Não que ela mudou o teu profissional, mas ela mudou a ti e com isso te ajudou na tua vida profissional. Como tu mesmo falaste, né? Tu acabou chegando 10 minutos antes. Muitas vezes aí tenho certeza que você precisou se estender, precisou fazer coisas diferentes, né? Que muitas pessoas não tiveram e não vão ter a vontade, não vão fazer o que você fez. E eu digo assim, quando a gente quer mudar, quando a gente quer ser diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes, né? E como isso refletiu na tua vida profissional, todas essas mudanças que aconteceram na tua vida? Exatamente, igual você falou, Jefferson, para que a gente busca
ser uma pessoa diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes para que a gente venha se destacar, Com né? certeza. Do mesmo modo, eu passei a ter esse comportamento, ao invés de chegar atrasado, cheguei adiantado. Teve momentos também que eu precisei sair um pouco mais tarde. Geralmente, quem trabalha no CLT tem os horários ali de entrar e sair. Tipo, eles entendem que, sei lá, eu estou recebendo um salário mínimo, então o que eu tenho que entregar na empresa é o mínimo. Às vezes não se esforça um pouco mais, só que tem como exemplo a vaga de gerente só tem uma. Pode ser que naquela empresa tem 10 funcionários, só que só vai conseguir aquela vaga de gerente o funcionário que se destacar, Com funcionário certeza. que ficar com o patrão um pouco a mais do que é pedido, entendeu? Certo. Assim, muitas pessoas hoje elas querem é, o, o- querem progredir na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas não estão dispostos a pagar o preço, porque assim, a gente não consegue mudar se a gente não pagar o preço da mudança, né? Com certeza, em todos os momentos que você escolher fazer alguma coisa, você vai ter que fazer sacrifício. Por exemplo, pra estar aqui nessa live hoje, o Alex ele precisou abrir mão de alguma coisa que eu acredito que que é importante para ele, mas quando a gente coloca as prioridades corretas na nossa vida, as coisas vão acontecendo. Então, não adianta eu querer é, progredir, querer ter dinheiro, mas eu não fazer nada diferente. E nem adianta também eu ficar pensando assim, pô, eu quero ter dinheiro, daí eu vou sentar, deitar na minha cama, ficar pensando, quero ter dinheiro, e não fazer nada diferente. Não vai acontecer. Eu preciso é, saber que eu preciso fazer algo para que isso aconteça. Nada. Tem uma frase que eu escuto bastante que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. A gente precisa pagar o preço. Todo toda conquista que a gente buscar ter na vida, a gente vai ter que fazer sacrifício. E o sacrifício que a gente faz tem um resultado positivo lá na frente. Exatamente. Eu digo que mesmo se a gente busca ganhar um extra a mais, a gente também tem que fazer algo diferente a mais, aprender uma habilidade nova. Hoje tem o YouTube aí que ensina, ajuda bastante também. Então, às vezes a pessoa quer ganhar um pouco a mais, só que ela não quer pagar o preço, não quer fazer nada diferente. Então, tipo, o dinheiro não vai cair do céu, entendeu? Sim, com certeza. E eu digo assim que é, sempre que a gente pensar, ter intensidade e a frequência para conquistar algo, a gente vai conseguir. A gente só precisa persistir. Eu- Olhando hoje a tua trajetória, tem algum ponto de virada assim em relação ao teu profissional? Porque eu sei que tu fez coisas diferentes, tu conseguiu ter esse reconhecimento na tua empresa, como tu falou, as pessoas foram vendo as tuas mudanças a pouco, certo? Mas teve algum ponto que tu falou assim, pô, eu posso fazer mais, eu posso ser mais, porque o conhecimento que eu tenho hoje, ele vai me ajudar lá na frente. Exatamente. O que que acontece? Através da PNL, eu consegui também desenvolver novas habilidades. Além do meu emprego na CLT como técnico em informática, eu também trabalho com vendas. Eu consigo associar uma coisa com a outra. Ou seja, do mesmo modo que eu te falei, se a gente quer, vamos supor, ganhar um pouco a mais, a gente tem que fazer algo a mais, tem que pagar o preço. Às vezes é no sábado, no domingo, eu estou trabalhando, às vezes eu largo o serviço, vamos supor, 5 horas, eu ainda vou fazer um serviço extra para me ajudar, para mim estar, vamos supor, ganhando um dinheiro, adquirir algo novo, entendeu? Então a gente tem que estar pagando o preço para que isso venha acontecer também. Com certeza. A gente tem que saber que o nosso as vias de financeiras elas não podem vir de um único lugar. Quando a gente concentra toda a nossa energia num único propósito e aquilo não dá certo, cara, a gente perde tanto quando a gente, pô, meu objetivo principal é esse, mas eu entendo que eu preciso olhar outras coisas, fazer coisas para que vá tendo cada vez mais resultados. Isso vai gerando
é, vai gerando frutos e aí lá na frente eu vou poder colher, né? Ah, eu olho, eu digo assim que se a gente depositar toda a nossa energia em plantar uma única planta e por algum motivo acontecer algo que ela não venha a florescer, aquilo ali de toda a nossa energia num único propósito só acaba nos gerando frustração se não der certo. Então, a gente saber que a gente precisa diversificar é importante. E tu mostra isso na prática, né? Olhando, pô, é através do teu trabalho aí que tu te estende, que tu chega antes, é através das tuas vendas que tu faz, porque assim, olhando hoje, se tu pegasse assim, pô, no meu trabalho eu chego antes, porque muitas pessoas não estão dispostas a isso, e saio tarde. Eu tô satisfeito com isso. Pô, eu tô dando o meu melhor. E na verdade não é a gente se acariciar que vai fazer a gente fazer diferente, né? Na verdade é a gente olhar e saber que assim, eu ainda posso fazer melhor, eu posso fazer mais. Claro que eu não tô dizendo assim, vamos é, trabalhar até se esgotar, não, mas é a gente ter a consciência de que a gente não tem que ficar o tempo todo se martirizando, se vitimizando, não, a gente tem garra, a gente tem potencial de fazer mais, fazer sacrifícios e colher lá na frente. Exato. O fato de eu, vamos supor, chegar 10 minutos adiantado, pode ser que seja naquele tempo que eu vou fazer um network com o cliente para oferecer um produto. Pode ser que seja aqueles 10 minutos que vai me ajudar a estar comprando um produto novo para mim revender, para mim anunciar, divulgar. Então, ajuda tanto a empresa quanto eu também, entendeu? Certo? E assim, é, essas tuas vendas aí que tu faz fora do, do teu horário de expediente, né, que tu acaba fazendo, isso gerou algum fruto que tu faz assim, pô, realmente eu consigo enxergar que isso está dando resultado, ou ainda você ainda não conseguiu chegar nesse momento, mas consegue ter a visão de que lá na frente você vai conseguir colher isso? Eu, graças a Deus, já estou colhendo os resultados e a tendência é só melhorar. Eu saio das dívidas praticamente com as vendas que eu faço. Em todo o meu faturamento, desde que comecei a trabalhar com vendas, foi mais de 100 mil. Cara, Conquistei, recentemente eu conquistei meu carro. Então, esse é um resultado positivo, né? muito positivo, aliás, né? Imagina você conquistou isso fazendo o a mais, que é o que a gente vê e a gente enxerga que a gente precisa fazer. Então, olha os resultados, os frutos aí que você já está colhendo, né? E eu não tenho nenhuma dúvida, Alex, que você vai cada vez colher mais frutos, né? Que você está dedicando a isso. Você está se muitas vezes pagando o preço para poder colher lá na frente e isso vai com toda certeza aí te ajudar na construção dos teus sonhos, na construção dos teus objetivos. E é exatamente o que que acontece. Eu já, igual eu te falei, eu adquiri meu carro e a questão é em um pequeno intervalo de tempo. Ou seja, só que para que eu alcance esse resultado, eu venha pagar o preço. É trabalhando a mais, seja no final de semana, seja até no dia de semana, eu trabalhar à noite. E também para que isso aconteça, eu precisei abrir mão de várias coisas. Abrir mão de sair com os amigos, de ir numa festa, de fazer aquilo. Se o resultado que eu busco depende de mim, então eu também tenho que abrir mão de certas coisas para que lá na frente eu venha alcançar resultados bem maiores. Com certeza, né? E você vai, sem dúvida nenhuma, conseguir conquistar cada um deles. Se você tivesse algum ponto, alguma ferramenta que você pudesse orientar, porque assim, você sabe com toda certeza que tem muitas pessoas que passam por essas dificuldades que você passou, ou até mesmo dificuldades maiores. Se você pudesse, através de alguma ferramenta da PNL, dar algum conselho a elas, que conselho seria esse, Alex? Eu digo que problemas, dificuldade, todo mundo passa.
Só que tem aquela pessoa que passa por uma dificuldade e se vitimiza, tipo, eu sou bom o suficiente para resolver, vamos dizer, às vezes pede ajuda, isso ou aquilo, e já tem pessoas que passam pela mesma dificuldade e busca resolver, busca pagar o preço, busca fazer um pouco a mais. E do mesmo modo, a outra pessoa pode fazer, Com só certeza. pagar um preço, fazer um pouco a mais, fazer diferente do que está fazendo. Se está fazendo igual e não está dando resultado, faça diferente e vai conseguir alcançar o resultado. É, faz o diferente, faz o a mais, faz melhor, né? Porque Exato. porque se você, não deu certo e aí eu vou parar, vou desistir, cara, você tá só novamente aí se aconselhando, buscando. Quando você faz melhor, pô, fiz aqui, deu errado, eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Isso vai te trazer resultados, porque ninguém é bom no início. Quando a gente começa em algo, a gente não vai ser bom, mas quando a gente vai tendo prática com isso, isso vai nos ajudando a fazer cada vez melhor. Então, não adianta a gente querer fazer algo, aí eu olho lá uma pessoa que eu admiro muito e aí eu vejo o quanto ele faz e eu vou lá e quero fazer igual. No início eu não vou fazer igual ele. Na verdade, talvez por um bom período eu não faça. Talvez eu nunca consiga alcançar aquela expectativa de fazer igual aquela pessoa. Mas isso é até bom porque talvez no erro que você cometa, você vai achando sua própria identidade. Então é fazer aquilo ali, mas com sua própria identidade. Isso vai fazendo você cada vez mais buscar fazer as coisas melhores. Quando você falou que você começou. Desculpa, você falou que já faturou 100 mil reais. Cara, isso é muito bacana. A gente olhar o fruto que a gente colheu com o plantio que a gente teve. Mas eu tenho certeza que você não começou vendendo 10 mil reais para alguém, certo? Não, eu há cerca de mais ou menos 4 anos atrás, eu comecei um negócio pela internet, só que no tempo eu não, tipo, dedicava tanto, sendo que eu comecei com R$ 25. Ah, Fui me desenvolvendo, igual diz, tomando prejuízo, mas eu não desisti, entendeu? E é aquela coisa, a gente fazendo plantações e quem planta colhe, entendeu? Eu mudei o meu método de vender, e as coisas foi fluindo que agora no mês de julho, o meu faturamento foi de quase R$ 12.000 mensais, entendeu? que alegria ver tu olhando para esse faturamento, Alex, e pensando na dificuldade que você enfrentou e você passou. Se você olhasse para aquele Alex lá atrás, de 3 anos atrás lá, e tivesse que dar um conselho para ele, que conselho você daria para esse Alex, olhando hoje o caminho que você está, mesmo sabendo o caminho que você vai chegar? Mas hoje você pode dizer assim: eu já estou colhendo os frutos. Que conselho você daria para aquele Alex? Aquele Alex, ele é talvez Alex de 3, 4 anos atrás, eu tinha as, se não todas, pelo menos metade da habilidade que eu tenho hoje. Só que é como se tivesse adormecido, é como se tivesse enterrado, que eu não tinha esse conhecimento. Então, através da persistência, da resiliência e de técnicas também, do conhecimento através da PNL, que eu desenterrou, que ele descobriu, entendeu? E esse resultado que eu tenho hoje vai ser bem maior lá na frente, porque é aquela coisa, eu tive dificuldade sim no início, só que eu já aprendi o caminho, agora é só trilhar. Que bacana. Isso é muito bom. E é interessante que ver que talvez esse conselho, essa palavra que você tenha dado para aquele Alex lá atrás, é a palavra que a gente pode dar a muitas pessoas que hoje enfrentam, né? Que muitas pessoas. Exatamente. O conselho que eu dei para o Alex do passado é o mesmo conselho que também eu
falo para as pessoas de hoje, porque tem muitas pessoas que às vezes estão desempregadas, não enxergam a porta de emprego, né? E sendo que ela pode fazer um pouco mais, pode descobrir novos talentos, novas habilidades. Com certeza. A gente olhar e ver que todos que buscarem trilhar, como tu falou, né, por mais desafiadores que possa ser as dificuldades, que trilharem, as coisas ao longo do tempo vão ficando mais fáceis. Então, eu digo para qualquer uma das pessoas que estiverem ouvindo, que por mais dificultoso que talvez pareça esse momento, por mais dificuldades que você esteja enfrentando, continue. Se você tem um propósito, se você tem um objetivo, não desista disso. Mesmo que talvez hoje você não veja os resultados ainda, continue plantando. Lá na frente isso vai fazer toda a diferença. É, e a tua mensagem, Alex, é uma inspiração, um exemplo claro de uma pessoa de quanto a gente não deve desistir. Então, eu te digo de todo o meu coração assim, cara, parabéns. Parabéns por ser esse cara sensacional, esse cara que não baixa a cabeça, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, mas continua se sobressaindo, continua se superando. E lá na frente você vai conquistar todos os seus objetivos aí. Eu digo, Jefferson, que na Bíblia há uma passagem que Deus diz: a jornada não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Para que possa colher flor, vai ter que atravessar caminho de espinhos, entendeu? Para que a gente alcance o sucesso, a gente vai ter que passar por noite, vai dormir tarde, vai dormir poucas horas, vai ter que fazer mais do que as outras pessoas. E tudo isso que nos move é os sonhos, os desejos de alcançar coisas grandiosas, alcançar tudo aquilo que a gente almeja. Porque se a gente tem sonhos, é a gente que tem que correr atrás para que eles venham se realizar. Às vezes não é um amigo, o vizinho da esquina que vai realizar para a gente. É a gente que tem que correr atrás. Com certeza. E eu falo que tem uma parte da tua história aí, e eu falo isso pra mim mesmo, e eu vou continuar falando, que você mesmo enfrentando todo os desafios sem enxergar os resultados, você continua persistindo. E você me comentou uma passagem bíblica muito importante que, se você me permitir, eu gostaria que você pudesse compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo, sobre o escravo, né? Você se recorda dessa passagem que você havia comentado? Parte que eu disse sobre o Senhor, Isso. dono da fazenda, em que tinha 3 servos. E nisso ele se ausentou, né? É a parábola dos talentos. O servo se ausentou de sua fazenda e deixou alguns dons com seus servos. Um servo ele deu 5 talentos, o mesmo saiu, multiplicou esses talentos, transformou em 10. O outro servo, ele deu 2 talentos, em que ele saiu, multiplicou e transformou, e multiplicou em 4. E o outro servo, ele deu 1 talento, o qual ele pegou e enterrou esse talento. E do mesmo modo, eu digo que eu fui esses 3 servos. Eu era o servo que tinha 1 talento, esse talento eu enterrei ele, eu não soube usar, depois eu voltei, passei a ter 2 talentos, fui, multipliquei ele, fiz 4, depois voltei, peguei mais os 5 talentos e multipliquei, transformei em 10. E essa transformação, às vezes a pessoa não precisa passar o que eu passei para alcançar, ter essa transformação, mas ela, se quiser ter uma mudança na vida dela, ela pode começar. Começa pelas pequenas coisas, não precisa ser uma coisa grandiosa, ser algo
grandioso, não. Comece pelos pequenos detalhes. Que todos nós, de coração, todos nós possamos ser esses três servos, né? Na verdade, talvez hoje você esteja passando pelo caso do primeiro servo, do último servo, né? Que tinha um talento e por algum motivo está enterrado, por algum motivo você não esteja comunicando ele ao mundo. Pega esse talento, desenterra esse talento, desenterra a sua habilidade de fazer diferente, para que você possa continuar plantando, multiplicando e você possa dar bons frutos. Alex, eu te agradeço muito, muito pela tua presença, por ter tirado esse tempo para contribuir, falar a tua história e que essa história possa ter inspirado muitas pessoas, assim como inspirou a mim. É muito bom mesmo ver você falando sobre isso, ver o quanto a tua história te moldou, o quanto você tirou de proveito, de aprendizado sobre isso e o quanto principalmente você está tirando os frutos das dificuldades que você passou, né? Então, não deixe, não deixe de buscar alcançar os seus objetivos simplesmente porque você não está enxergando os resultados, simplesmente porque em algum momento da sua vida alguém falou que você não era capaz. Não seja o escravo que está enterrando o seu talento, seja a pessoa, seja com a tua energia buscar fazer e multiplicar. Basta você desenterrar o teu talento e você puder multiplicar. Muito bom mesmo, Alex, ter a tua presença. Foi muito gratificante e eu espero aí que você tenha tirado também um bom proveito dessa live. Jefferson, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, em participar da sua live e do mesmo modo que eu alcancei todos esses resultados, eu busco transbordar na vida das pessoas, porque eu acredito que tem muitas pessoas com talentos enterrados, com talentos que precisam ser mostrados ao mundo, às pessoas, para que dessa forma eu possa ajudar é, as pessoas e para elas se multipliquem, que elas possam transbordar na vida de outras também, que venha se tornar uma corrente do bem, uma corrente humana. Muito bom, Alex. Muito, muito obrigado mesmo por tudo. E eu espero aí que você consiga tirar um bom proveito. Você que está nos assistindo possa ter tirado um bom proveito. E agradecer por você ter tido a paciência. A gente teve um contratempo no início. É coisa de primeira viagem, né? Que a gente acaba tendo os nossos contratempos. Mas é você que ficou até aqui. Pode ter certeza que o teu apoio é muito importante. Porque se não fosse pelas pessoas, se não fosse pelas pessoas que ouvem a nossa mensagem, não faria nenhum sentido, né? A gente é apenas mensageiro, não é o Alex, não é o Jefferson que vai, é o quanto a mensagem que a gente busca entregar possa fazer sentido na sua vida, assim como alguém buscou entregar a mensagem e fez sentido na minha vida, que eu possa ser o interlocutor, ser apenas um mensageiro que possa estar fazendo e multiplicando, contribuindo na sua vida. E eu espero que você consiga tirar bom proveito nisso. E antes de encerrar e dar a palavra para o Alex, eu gostaria de agradecer algumas pessoas especiais aí que ajudaram a fazer com que isso fizesse sentido, né? Eu agradeço, sou muito grato à minha esposa que sempre me ajudou, sempre buscou me apoiar. Claro que ela sempre soube que nada são flores, nada é fácil, mas pode ser simples, mas muito impactante, muito forte para mim tá aqui hoje. Agradeço também a minha mentora, ainda é a Rufino, que ajudou e contribuiu muito para que isso estivesse acontecendo. Agradeço também as pessoas do meu marketing que fazem, que me ajudam e colaboram para que eu continue tocando isso. A minha mãe, a minha família e a todos. Agradeço a todo mundo de todo o meu coração. Alex, quer passar alguma mensagem antes da gente encerrar? Eu quero dizer que para que a gente possa mudar o nosso exterior, essa mudança primeiro tem que começar no nosso interior.
E a partir daí, tudo à nossa volta muda, porque a gente passa a ver as coisas de um modo diferente. Em questão da PNL, a PNL faz um filtro, é um amplificador mais poderoso que tem, porque ela filtra, aguça nossos sentidos, a audição, paladar, olfato, tato, entendeu? Então, quando a gente faz, se permite passar por esse filtro, a mudança é nítida. E do mesmo modo que a gente passa por essa mudança, a gente possa espelhar o outro e também possa viver essa mudança na vida deles. Que bacana a tua mensagem, Alex. Que possa chegar a muitas pessoas e a gente vai continuar fazendo isso para que a gente possa buscar mais pessoas e poder entregar essa mensagem. Agradeço aí por ter tirado o teu tempo, Alex. Agradeço a todos vocês que nos assistiram. Que você possa aproveitar esse final de domingo. Se você assistir depois, que você possa continuar aproveitando, que essa mensagem possa ter, de alguma maneira, ter despertado um gatilho na sua vida. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Uma boa noite a todos. Um grande abraço, boa noite, um bom final de domingo.